Hoje o tema é algo infelizmente muito comum na vida do idoso: quedas. Por que o idoso cai? Qual o mecanismo que faz com que ele caia? Quais riscos do idoso cair? O que o idoso pode fazer para prevenir? Então é sobre tudo isso que eu vou falar hoje aqui. Porque a queda, infelizmente, ela deixa o idoso muito debilitado, deixa o idoso com medo, deixa o idoso sem confiança e deixa o idoso mais inativo ainda. Isso é o que pesquisas mostram. Ele tende a perder sua independência, ele vai ficar dependente de outra pessoa. Nós temos dois fatores que explicam por que o idoso cai. Fatores intrínsecos relacionados ao idoso, ao estilo de vida dele, à saúde dele, ao uso de remédio. E temos fatores extrínsecos, são fatores relacionados ao meio ambiente. Eu vou falar inicialmente desses fatores intrínsecos. Por que o idoso cai? Primeiro, o processo de envelhecimento faz com que diversos sistemas fisiológicos declinem. O idoso perde força muscular. O idoso tem uma alteração do padrão de marcha. Você já viu o idoso andando na rua, às vezes quando ele está mais fraco, debilitado? O idoso ele vai andando com passos menores. Por que acontece isso? Como é que a gente anda normalmente? Quando a gente está bem, está forte, saudável. A gente não anda um pé aqui, outro ali, passadas largas, a gente nem percebe a maneira que a gente anda. Já um idoso mais debilitado, ele pisou aqui e o outro passo curtinho. Ele anda arrastando esse pé no chão. Ou seja, tu percebe que o idoso modificou todo o seu padrão de marcha. Por que isso acontece? Porque ele vai perdendo força e vai perdendo equilíbrio. Então, quanto menor for essa base de apoio dele, mais facilidade ele vai ter para andar, se locomover. Por que ele não levanta o pé? Muitas vezes falta de força, principalmente na musculatura que a gente chama de flexores do quadril. Ele não tem essa capacidade de levantar o joelho para levantar o pé do chão. Qual outro fator intrínseco? Por que o idoso cai mesmo? Porque ele tem instabilidade postural. Mas o que é isso, instabilidade postural? Ele começa a alterar toda a postura dele. Às vezes o idoso sente uma dor na coluna. Aí ele começa a se adaptar, porque ele acostuma com aquela dor, acha que aquela dor é normal, vai ver o resto da vida com aquela dor. Ele vai começando a se adaptar, arrumar uma maneira que aquela dor não incomode tanto e vai alterando o padrão postural. Então ele vai perdendo fraqueza na musculatura do abdômen, vai andando mais inclinado, andando mais para frente. Isso vai gerar desequilíbrio nele. E isso é um outro fator que aumenta o risco de queda nos idosos. Vamos lá, outro fator, a acuidade visual. A visão do idoso, a cada ano que passa, ele vai perdendo, vai diminuindo, pode ter alguma doença. Ele vai enxergando não tão bem igual enxergava antes. Por que isso acontece? É um processo do envelhecimento. Tem algumas terapias que podem ajudar, alguns outros fazem cirurgia, mas o fato é que isso prejudica o idoso. E como isso prejudica o idoso? De repente o idoso está andando, ele vai olhando para um ponto, ele não consegue enxergar bem, o foco dele está em um ponto, mas ele não consegue olhar para baixo porque o foco está lá, ele não está enxergando bem, e isso aumenta um risco de queda. Ele pode escorregar, ele pode pisar no buraco. Eu moro em Brasília, tem muitas calçadas esburacadas, muitas calçadas que não são uniformes, o idoso vai pisando, desce, sobe meio fio. Eu imagino que diversos locais do Brasil são assim também. Então tu imagina, um idoso fraco, sem equilíbrio, com dificuldade na visão, vai andar numa rua de Brasília e qual a chance dele cair? Alta. Outra questão que influencia bastante no equilíbrio é o sistema vestibular. O que regula o nosso equilíbrio? Sistema vestibular, sistema visual, como a gente vê, como a gente sente o corpo em relação ao local, ao ambiente que a gente se encontra. Então tudo isso vai se alterando no idoso e vai aumentando o risco de queda. Sabe outro fator que aumenta o risco de queda? Sedentarismo. Mas como? Por que sedentarismo aumenta o risco de queda? Porque o sedentarismo ele vai fazer com que o idoso continue no processo fisiológico natural, que ele vai perdendo força, perdendo equilíbrio, e a visão piora, ele vai se adaptar para enxergar alguma coisa. O sistema vestibular está em declínio, aí ele vai aumentar o risco de queda também por conta disso. Então todos esses fatores são cumulativos. Se o idoso é sedentário, tem a vista ruim, é fraco, não tem equilíbrio, se tem a vestibular em declínio,
qual a chance dele cair? Alta. A gente começa com base nisso, falar da importância do exercício para o idoso, mas agora voltado para a diminuição do risco de queda. Então calma, o exercício ele previne a queda no idoso. Isso, o exercício previne a queda no idoso. Outro fator que é ruim, vários idosos têm doenças degenerativas. Alguma doença neurodegenerativa, o Parkinson ele compromete muito a marcha do idoso. Idosos que têm Parkinson sofrem de quedas. Eu tenho um aluno que tem Parkinson, já tive outro aluno também. Então, constantemente eles caíam porque trava a musculatura, tremores constantes, fraqueza. Idosos que têm artrose, fraqueza, dor. Eu já vi o caso de uma senhora que ela estava andando, aí ela tem uma artrose no quadril, chegou a um ponto de tanta dor que ela perdeu a força na perna, do lado direito, e caiu. Tem outro detalhe, o uso de medicamento. Eu vou falar mais para frente de uma pesquisa, mas quanto mais medicamentos você usa, maior a chance de queda. Por quê? Porque muitas vezes esses medicamentos podem estar causando alguma tontura, vertigem, bradicardiaca. Isso vai aumentar o seu risco de queda. E agora vamos falar sobre fatores externos. Fatores externos são fatores ambientais. Onde o idoso vive? Como é que é a iluminação da casa? A iluminação da casa é algo fundamental. A iluminação da casa está boa? Porque tu pensa, se o idoso tem dificuldade de enxergar as coisas, a iluminação da casa não é boa, você concorda que ele pode tropeçar em alguma coisa, pode pisar num tapete, pode de alguma forma cair por conta da iluminação da casa? Vamos lá, outro detalhe, tapetes. Tapetes em casa, muitas vezes o idoso pode pisar, escorregar, cair, tropeçar. É algo que você pode ter, mas cuidado, muito cuidado. Eu recomendo que tire o máximo que conseguir. O idoso no banheiro, quando ele vai tomar banho, ele consegue agachar para pegar alguma coisa que caiu no chão. Se ele agachar, ele consegue levantar sozinho. Isso é algo a ser considerado, isso é um fator importante também. Se o idoso não tem capacidade para isso, o que precisa ser feito? Precisa ser feito um trabalho naquele banheiro de colocar barras, de colocar um tapete antiderrapante, que muitas vezes eu já vi casos de idoso tomando banho, o sabonete caiu, ficou escorregadinho o chão, o idoso caiu. O idoso pode tomar banho com uma cadeira, ele pode sentar para se lavar, é algo que é utilizado também. E o vaso sanitário, muitos vasos às vezes são muito baixos. E quando o idoso vai se sentar, quando você, idoso, vai se sentar no vaso, você vai fazer o quê? Aquele exercício que eu passo sempre de sentar e levantar, você não tem força para sentar sozinho. O que você faz? Você se joga no vaso. Aí machuca o bumbum, machuca o quadril, fica dolorido. Porque muitas vezes os vasos sanitários são muito baixos. O que pode ser feito para adequar isso? Pode colocar uma barra. Se você não tem força nenhuma para conseguir, você pode ter uma barra de frente para ajudar a segurar com as mãos e ajudar a se sentar. Ou você pode aumentar o tamanho do vaso. Você pode colocar uma tampa do vaso maior. E isso vai facilitar, porque se você for sentar num local que é mais alto, você vai ter mais facilidade e não vai ter aquele impacto do seu quadril com a superfície do vaso. Tem inúmeras possibilidades que podem ser utilizadas para melhorar o seu ambiente. Outro detalhe, calçado. Como é que é seu calçado? Tênis que está soltando pedaços, sapato que está quase quebrando. São detalhes que às vezes você não presta atenção. Mas se sua sandália está escorregando, idoso, e você está andando num local que já é escorregadio, você pode escorregar a sandália e cair. E com essa queda você pode ter alguma fratura. Ou se você não tiver nenhuma fratura, você pode ter medo depois de fazer alguma atividade, porque você caiu. Você pode se machucar e ficar com dor em algum ponto. Então preste atenção nos seus sapatos. Hoje eu fiz uma enquete no meu Instagram. O que você acha que pode contribuir para o idoso cair? Algumas pessoas falaram tapete, usar cadeira para subir em algum local, uma cadeira que está instável. Um exemplo, eu quero pegar a coisa no armário aqui de casa. Aí você vai no armário da sua casa, você pega qualquer cadeira, sobe na cadeira rápido. Aí você vai pegar alguma coisa e a cadeira vai para o lado e você cai. Olha o risco. Muitas vezes as pessoas olham e falam, não, mas isso é muito simples. Pegar alguma coisa em casa é só pôr a cadeira e pegar. E se essa cadeira escorregar? Se ela cair? Então você precisa ter o controle sobre todas essas variáveis. Estava hoje conversando com uma aluna sobre isso. Se tiver que pegar alguma coisa no armário, em algo mais alto da sua casa, o que você pode fazer? Você vai, tenha uma escada
uma escada feita para isso, vá com essa escada, pegue. Ou se for colocar uma cadeira, tem uma cadeira estável, firme, que não vai ter risco de queda. Tenha muito cuidado com o básico na sua casa. Se tem algum idoso aqui na live e por acaso já caiu, já sofreu alguma queda, o primeiro ponto é saber o porquê. Por que você caiu? Você escorregou, tropeçou, perdeu a força, ficou tonto, teve uma vertigem, perdeu o equilíbrio. Então é importantíssimo você descobrir o motivo. Ter muito claro na tua mente que eu caí porque eu não tenho força. Então o que eu preciso fazer? Preciso treinar a força. Não, eu caí porque eu perdi o equilíbrio. O que eu preciso treinar? Equilíbrio mais força também. Eu caí porque eu fiquei tonto. Mas calma, por que eu fiquei tonto? Será que é pela quantidade de remédios que eu uso? Será que foi porque eu fiz algum movimento muito rápido? É importante ir no seu médico, no geriatra, e entender o motivo. Para ele fazer uma avaliação contigo, para ele olhar para você e falar: esse remédio que você usa talvez tenha te gerado isso. E ele fazer uma avaliação por completo e entender a sua real necessidade e, com base nisso, fazer um tratamento para você. Esse é o primeiro ponto. Depois, onde você caiu? Caiu na rua? Caiu em casa? Caiu por conta de uma calçada esburacada? Caiu no banheiro porque escorregou? Caiu sentado no vaso porque foi levantar e não deu conta? Esse é outro fator importante a ser avaliado. Próximo ponto, o que você estava fazendo antes de cair? Estava andando e ficou tonto? Você foi levantar e não conseguiu levantar e caiu para o lado? É outro fator importante. Então, sempre que você for ao seu médico, é importante esse acompanhamento, que ele pode ter uma avaliação e ver que talvez alguma doença que você tem, algum remédio que você toma, pode estar aumentando o seu risco de queda. Com que você tire algum remédio, coloque outro no local, vai te indicar fazer exercício, que é fundamental, para você diminuir esse risco de queda e não cair novamente. Porque idosos que já caíram têm maior chance de cair de novo. Idosos que já caíram e não tiveram nenhuma fratura, nenhuma lesão, o que pode acontecer com eles? Eles têm medo. Eles têm medo de voltar a fazer alguma atividade. Cleiton, eu caí, eu estava andando na rua esburacada da minha cidade. Aí eu estava andando normal, feliz e serelepe. E de repente eu tropecei no buraco e caí. E machuquei. Não vou andar mais, porque se eu andar eu vou cair. Infelizmente esse é um pensamento comum. E quando isso acontece, você para de andar, você para de se movimentar, você vai ficando cada vez mais fraco, você vai perder força, você vai ter dificuldade no equilíbrio, vai ter dificuldade em caminhar, e isso não é algo bom. E mesmo quando a queda ela não resulta em nenhuma fratura, ela não gera nenhuma lesão, ela gera algo psicológico, gera um medo, que pode gerar isolamento. Esse isolamento, o idoso vai parar de fazer a atividade que gerou aquela queda, ele vai ficar mais sozinho em casa, pode gerar um risco de ter alguma depressão, pode desenvolver ansiedade, vai deixar ele cada vez mais sedentário. Então é importante você entender o que gerou, o que causou isso e trabalhar para melhorar, para sanar todo esse desconforto baseado na falta de força, no uso abusivo de remédio, na falta de equilíbrio. Se você não caiu, mas se você é sedentário, tem fraqueza nas pernas, não tem equilíbrio, toma muitos remédios, infelizmente eu tenho que te falar isso, você tem um risco de cair. Cleiton, mas eu tenho um risco de cair, mas o que eu faço para diminuir esse risco, para eu não cair? Você vai se exercitar, você vai trabalhar força, você vai caminhar, que é importante, e você vai reparar a sua caminhada. Se você está caminhando, aquele caminhar típico de quem está fraco, aquele pé arrastando no chão, pisou um pé aqui, um pé aqui, um pé aqui, um pé aqui, porque você está com medo. Se você abrir a base e andar normal, subir no joelho, você vai gerar desequilíbrio e pode cair. Se você tem esses sintomas, se você está com essa caminhada, o que eu quero que você faça? Eu quero que você comece a trabalhar força, porque a força vai te ajudar a melhorar essa sua caminhada. E melhorando essa caminhada, melhorando essa passada, seu ritmo, você vai diminuir as chances de caminhar. Mas eu uso vários remédios, o que eu faço? Vai no seu médico e fala: doutor, eu tenho impressão
que esses remédios estão me gerando tontura. Esses remédios estão me gerando desconforto, vertigem. Quando eu levanto eu fico tonto, eu aumento o meu risco de cair. E eu não quero cair. O que eu faço? Aí o médico ele vai avaliar. Qual médico eu recomendo? Um geriatra. Então, um geriatra é um médico especializado em tratar você que tem mais de 60 anos. E se houver necessidade, ele vai indicar você para um outro médico especialista, para um cardiologista, para um neurologista. Ele vai te direcionar se ele não conseguir te atender. Mas o médico especialista para atender você idoso é o geriatra. Eu separei um artigo. O nome do artigo é Prevalência de Quedas em Idosos e Fatores Associados. Esse artigo é lá da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E nesse artigo foram avaliados 4.000 idosos na região do Sudeste e do Nordeste. Todos esses idosos foram avaliados e foram feitas algumas perguntas. Inicialmente, a pergunta foi assim, eu vou ler a pergunta para vocês. Se no último ano o senhor ou a senhora caiu alguma vez? E eles anotavam a resposta dessa pergunta. E para os indivíduos que responderam que sim, o questionário continuava perguntando, você teve alguma fratura por conta dessa sua queda? E aí perguntavam onde era o local, onde foi essa fratura, onde o senhor caiu, foi na rua, foi em casa, o senhor fraturou o quê, como é que foi essa fratura, o senhor precisou passar muito tempo no hospital, como foi o andar da carruagem, o senhor foi internado, o senhor se recuperou bem. E todas essas perguntas foram feitas e analisadas, anotadas, para ver a relevância. 4.000 pessoas, é um número muito relevante. Para ser preciso, foram 4.003 pessoas. 60% dessas pessoas eram mulheres, 61% para ser mais preciso, 39% eram de homens. O que eles conseguiram analisar com essa pesquisa? Eles analisaram que 34,8%, eu estou falando de aproximadamente um pouco mais de 1/3 da população analisada, sofreu quedas. E eles perceberam que dessa população, desses 4.000 avaliados, 61% mulheres e 39% homens. A grande maioria das quedas acontecia com quem? Com as mulheres, com as idosas. Então espera, a maioria das quedas aconteciam com as mulheres. Então a mulher tem uma maior chance de ter queda em relação ao homem? Tem. Um dos fatores está relacionado ao período da menopausa, onde a mulher tem mudança drástica de hormônio, ela perde força, ela perde densidade mineral óssea, o processo de sarcopenia, que é a perda de massa muscular, ele vai ficando evidente. Essa perda ela é maior quando chega na menopausa e quando vai envelhecendo é mais ainda. Então a mulher tem mais risco de queda, a pesquisa nos mostrou isso. E quando eu falei que nas mulheres elas perdem densidade mineral óssea, isso aumenta o risco de quando a mulher cair, que ela tem mais chance de cair. Se ela cair, se ela perdeu densidade mineral óssea, ela tem a chance maior de ter uma fratura. E se essa mulher ela perde mais massa muscular, ela está mais fraca, é sedentária. Se ela cair, o que pode acontecer? Fratura, uma lesão. E essa lesão vai deixar a idosa limitada, vai deixar ela no hospital, o período de recuperação é maior e ela vai ficar cada vez pior. Então o risco dessa idosa que cair, se ela tiver alguma fratura, para ela voltar, se ela for sedentária, vai demorar muito tempo. Talvez se ela tiver alguma fratura seja necessário cirurgia, o médico vai avaliar. Depois da cirurgia, o pós-operatório vai ser necessário fisioterapia. Depois de sair da fisioterapia é necessário um treinamento de força. Olha todo esse percurso, olha todo esse trajeto que acontece só porque a idosa é sedentária e tem maior risco de cair. Se ela cair, gerar uma fratura, olha o que pode acontecer. O que custa prevenir? Qual a dificuldade de fazer exercício, de ter uma vida mais ativa para prevenir uma lesão, uma fratura lá na frente? Uma idosa me perguntou uma vez, Cleiton, mas eu faço caminhada todo dia. Só a caminhada melhora? A caminhada é ótima, mas ela sozinha, ela não vai te ajudar tanto. O que o idoso mais perde é massa muscular. Então o idoso, a idosa, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam fazer força, porque isso vai deixar vocês mais fortes, vai deixar o músculo mais forte. Com o músculo mais forte,
você vai conseguir caminhar melhor, você vai conseguir até correr, você vai aumentar a sua massa muscular. Então, se você já tem um declínio, você vai segurar para você não perder mais massa muscular, você não ficar mais fraco com o decorrer dos anos, mas sim ficar forte. Você vai prevenir o risco de queda e o melhor ainda, você vai ficar mais forte, saudável, mais disposto. Olha que bacana, olha o que o exercício ele pode te trazer. Nessa pesquisa ainda, foi constatado do percentual de 34,8% dos idosos que caíram, desse percentual, 12% tiveram fraturas e precisaram ser internados. Alguns fizeram cirurgia, outros não. E isso a pesquisa não mostrou, mas 12,8% tiveram fratura nas quedas. Idosos sedentários, idosos que tomavam mais remédio e, por incrível que pareça, olha que dado interessante, idosos que eram separados ou divorciados sofreram mais quedas. Mas como assim? O que tem a ver um idoso separado ou divorciado sofrer mais queda? Tem a ver que talvez, eles colocaram na pesquisa, que pela pessoa ser sozinha, talvez ela esteja mais depressiva, talvez ela não faça exercício, talvez ela esteja mais propensa ao sedentarismo. E se ela está mais propensa ao sedentarismo, o risco dela cair é maior. Então constataram isso. Então, desse grupo de idosos que sofreram quedas, o que a gente pode avaliar neles? O que eles têm diferente? Por que eles sofreram essas quedas? Então, primeiro ponto, eles são sedentários. Segundo ponto, um percentual deles era divorciado ou separado. E terceiro ponto, eles tinham um alto uso de remédio. Eles usavam muitos remédios, acima de 4 remédios. E um ponto que foi observado, alguns se automedicavam. Um dos profissionais responsáveis para ajudar na redução de quedas é o profissional de educação física, sou eu. E um profissional que você deve ter contato frequente é o seu geriatra. Então, sempre que você for ao seu geriatra, isso é uma dica de ouro, anota e usa. Sempre que você for ao seu geriatra, você vai tirar uma foto ou levar o que for mais fácil para você. É importante que você faça. Você pode pegar todos os remédios que você usa, os que você usa de vez em quando, se você usa com frequência, todos. Vai tirar foto de um por um, do nome do remédio, da dosagem do remédio, quantas vezes você usa, e vai mostrar para o seu geriatra: eu uso todos esses remédios aqui. Ele vai avaliar e vai ver se você precisa de todos esses remédios ou se tem algum desses remédios que podem aumentar o seu risco de queda, que podem estar te trazendo algum malefício. Ah, Cleiton, mas você nem é médico, por que você está falando isso? Porque eu convivo constantemente com médicos, eu tenho inúmeros alunos que são médicos, eu tenho médicos que me indicam alunos, e eu sei da importância dos remédios, mas também eu sei que alguns remédios podem ter efeitos colaterais que vão te prejudicar. Uma história foi justamente de um aluno que ele viajou de férias, voltou essa semana, e quando eu fui eu vi que ele estava bem mais fraco, mas ele não estava com sintomas que ele tinha, que ele via coisas, a esposa dele falava que ele via fantasmas, ele tinha alucinações, e aí ela foi um médico, que esse médico falou: não, esse remédio aqui esse remédio não pode ser passado para ele. E quando ela tirou esse remédio, o médico deixou um remédio de Alzheimer, que ele tem Alzheimer, e de Parkinson. Então deixou esses 2 remédios e mais um para diminuição de dores, que ele tem artrose, tem cirurgia no quadril. Isso melhorou significativamente a qualidade de vida desse aluno que eu atendo. Então olha que bacana, esse trabalho multiprofissional de vários profissionais numa área, para ajudar, para trabalhar com o idoso, ele melhora muito a qualidade de vida do idoso. Infelizmente existem divergências nas áreas. Eu já ouvi um aluno falando isso para mim: ah, Cleiton, o médico disse que eu sou idoso, então eu sou propenso a cair, é assim mesmo. E eu discordo disso completamente. Você é idoso. Não é porque você é idoso que você tem que achar que você pode ser doente. Não é porque é idoso que você tem que achar que tem que sentir dor pro resto da vida. Não é porque é idoso que você acha que eu sou idoso, então eu preciso tomar esse tanto de remédio. Não, as coisas não funcionam assim. Então, se alguém já te falou: você caiu porque você é idoso, tá? Mas tem como solucionar o motivo. Você caiu por quê? Porque tá fraco? Não treina força.
Você caiu porque não tem equilíbrio? Vamos treinar equilíbrio. Você caiu por conta dos remédios? Vai no médico e verifica se você precisa de tudo isso. Então leve um estilo de vida mais saudável. Comece a se exercitar mais. Se você tem risco de queda, se você tem um dos riscos que eu falei, o que você precisa fazer? Avaliar. Eita, calma aí, eu caí por conta disso, então eu preciso de força, preciso de equilíbrio. Então comece a fazer isso. Se você é idoso, faz aquela caminhada arrastando o pé e não tem força para realizar o movimento, comece a treinar, comece a melhorar. Para em frente à parede do chão e comece a fazer um movimento de marcha estacionária. Vai lá no meu Instagram, vai lá no YouTube, olha os exercícios que eu passo e comece a fazer. Que com certeza você vai reduzir seu risco de queda. Se você já caiu, você vai reduzir o risco de cair novamente. É imprescindível que você se movimente, que você tenha um acompanhamento dos profissionais que são qualificados para te ajudar. Então, pessoal, eu espero ter ajudado bastante. Toda quarta, às 8 horas, vai ter o bate-papo com o professor Cleiton Marinho. Isso aí é nosso compromisso semanal. Se você acha que esse meu conteúdo é valioso para algum outro idoso, envia para ele e fala, segue aquele professor. Ele dá muitas dicas que poderão te ajudar. Se você conhece alguém que tem esses riscos de cair, que eu te falei, ou alguém que já caiu, envia para ele. É isso. Fico muito feliz pela participação de vocês. Muito obrigado e tchau, tchau.